Pessoal, olha esse texto, Êxodo capítulo 32, versículo 9, versículo 10. Está escrito: Eu conheço este povo e sei que é muito teimoso. Essa versão é a versão linguagem de hoje. Agora, não tente me impedir, pois vou descarregar minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. E depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Esse texto está em Êxodo 32 e está aqui os versículos 9 e 10. Meus queridos, pegando por base esse versículo, eu quero falar sobre a flexibilidade de um obreiro. Observe que quem está falando aqui é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que em meio à teimosia do povo de Israel, uma vez tirado do Egito, estando no meio do deserto, eles continuavam teimando contra Deus, continuavam murmurando contra Deus. E Deus chegou um momento em que ele disse que iria exterminar aquele povo, porque era um povo teimoso. E Deus disse para Moisés, agora Moisés, não tente me impedir. Toda a minha ira eu vou descarregar sobre este povo. Aí Deus disse algo extraordinário, disse, de ti eu vou fazer uma grande nação. Vejam isso, a flexibilidade do obreiro. Quem está falando é Deus. E agora, se Moisés não tivesse flexibilidade, se Moisés não tivesse mansidão, ele tinha só se afastado, saído fora, como Deus disse, sai daí, viu? Que eu vou acabar com eles. E Moisés deixaria e Deus destruiria aquele povo e faria dele uma nova nação, porque Deus é quem estava falando. Porém, no contexto posterior, diz que Moisés dialogou com Deus, uma conversa com Deus, né? E disse, Senhor, mas o que o povo vai pensar de ti? Tu tirou do Egito para trazer para cá, não conseguiu botar na terra e matou. Então aqui, por base, ponto nesse texto, eu quero falar sobre esta flexibilidade que o obreiro tem que ter. Muitas vezes na obra, no trabalho de Deus, tem muitos irmãos e irmãs que têm ótimas ideias, ótimos pensamentos para aplicar no trabalho. E o obreiro, ele tem que ter essa sensibilidade de ouvir que muitas vezes a ideia de um irmão, ela possa ser melhor que a minha. Muitas vezes no campo missionário já me deparei com isso. Aquela pessoa que você julgava ser uma pessoa que não tinha ideia. E ele chega com uma ideia. E ele traz aquela ideia. E você, muitas vezes, no momento você acha que a ideia daquele irmão é mais ruim do que a sua. Mas depois você vê que ela é melhor do que a sua. Então, são muitos pontos. Essa é uma primeira parte sobre a flexibilidade de um obreiro. E Moisés aqui, ele foi flexível. Ele poderia aceitar Deus exterminar aquele povo e fazer dele uma nova nação. Porém, ele não aceitou. Ele resolveu ali orar e indagar com Deus para que Deus pudesse fazer. Mas a flexibilidade na obra, ela precisa de intimidade. Ela precisa você estar afinado com Deus, né? Para poder acontecer isso de forma maravilhosa e a flexibilidade agir de forma grandiosa na vida de um obreiro e na obra de Deus. Um abraço a todos, segue a gente para mais conteúdos maravilhosos.